Salve, Livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast. E hoje aqui vamos conhecer novamente duas pessoas maravilhosas que já estiveram aqui. Uma delas é a Gabriela Martins e outra é o Gabriel Martins. Uma coincidência um tanto quanto interessante. Então, sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast, aqui conhecendo pessoas e histórias. Eu sou o Giovanni da Física e aqui para me ajudar está o outro Gabriel. Se apresenta aí, Gabriel. Yo! Que é o Larcão falando. Como é que vocês estão, meu povo? Certinho. Já tivemos várias conversas aqui com a galera do Cecília Payne, tivemos uma conversa com o grupo Lud Ensina, foram conversas bem legais, bem bacanas, com temas diversos. E havia sido proposto debatermos um tema legal hoje, um tema tanto quanto interessante, que é como associar a astronomia com jogos, a astronomia com o lúdico. E eu creio que seja um tema interessante para o debate. E nada mais legal para realizar esse debate do que um representante do Clube de Astronomia da UFG e a fundadora do projeto Lud Ensina, que é um projeto maravilhoso. Dois projetos maravilhosos. Então, creio que com essa breve introdução podemos começar aqui. Gabriela, se apresenta aí para a galera. Olá, pessoal. Eu sou a Gabriela Martins, lá do Lud Ensina, estudante de física também. E estou aqui para a gente trocar umas ideias. Gabriel Martins. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Martins, sou estudante de física, membro do Clube de Astronomia, também membro do Medicina, né? Como o nosso querido professor Luiz gosta de falar, ficou indo em vários grupos, né? Fantasminha, como ele gosta de chamar. E é isso, eu estou aqui, eu espero contribuir para uma conversa bem interessante. Salve pro Luiz. Que grande mestre Luiz. Salve, Luiz. Salve. Gabriel, dá um salve pro Luiz aí, vai. Salve, Luiz! Nosso patrão. Então, eu acho que podemos começar com uma breve introdução sobre os dois projetos, porque o Alarcão aqui não participou da última vez, ele não conhece muito bem vocês. Então, Gabriel, vou ter que achar um meio termo aqui. De maneira sincera aqui, ó. Gabriela. O que é o Lud Ensina? Eu não faço ideia. Nunca vou falar. Já ouvi falar algumas vezes pelo Giovanni, mas só isso. Então, o Lud Ensina ele é um grupo de estudo e desenvolvimento de jogos pedagógicos voltado para o ensino de ciências. Aí lá a gente se encontra algumas vezes por mês, a gente discute textos, tem palestras, desenvolve jogos ligados ao ensino de ciências. Massa. Mas, quer falar mais? Tipo, exemplo, assim, de um jogo que já foi, como é que foi? Vocês vão Então, aonde? a gente geralmente, até agora, a gente tem um ano, né, de existência, assim. Então, a gente ainda não chegou a produzir nenhum jogo próprio do clube mesmo. Agora que a gente começou com um grupo de desenvolvimento, e aí é esse ano que a gente vai começar a fazer nossas próprias produções, assim, como um grupo, sabe? Mas aí a gente já teve vezes, assim, de apresentar os jogos do pessoal do grupo mesmo, tipo, jogos que eles fizeram e aplicaram em sala de aula e tal, pra gente discutir sobre os jogos das outras pessoas e dar palpites e ver como que funcionou em sala de aula e tudo mais. Aí agora que a gente está começando a desenvolver nossos próprios jogos, assim, como um grupo. Uma observação que eu queria fazer, Alarcão, para caso você não saiba, é que eles são nossos irmãos mais velhos como projeto. Nós temos idades parecidas, com diferença de alguns meses. Então eles são nossos irmãos mais velhos. Sabia disso, Gabriel? Sabia? Pra mim, todos os projetos são irmão mais velho que a gente. Eu não conheço o irmão mais novo. Não, mas eles são irmãos mais velhos parecidos, entendeu? Coisa de Entendi. 2 meses, 3 meses de diferença. Uhum. Mas então, agora, Gabriel Martins, apresenta o Clube de Astronomia para o Alarcão aí, por mais que ele já deva conhecer um pouco.
Então, o Clube de Astronomia, atualmente conhecido como Clube de Astronomia Cecília Penha, começou no ano de 2015 como Clube de Astronomia Amador, onde os vários alunos, estudantes do Instituto de Física e diversos outros institutos, assim, pessoas que vieram, assim, participaram, começaram a desenvolver um ambiente para a gente poder discutir, debater sobre assuntos de astronomia e fazer eventos como observações astronômicas, palestras, rodas de conversa, né? E proporcionar uma possibilidade para a comunidade, tanto universitária como da comunidade goiana, né, de ter um contato com esse conhecimento da astronomia. Assim, de forma resumida, talvez eu tenha resumido demais, mas se quiser questionar mais alguns detalhes, eu posso ir desenvolvendo. Cara, a primeira vez que eu olhei pro telescópio foi com Cecília Penha. Foi um dos nossos eventos de observação lá no Instituto de Física mesmo? Foi no Espaço das Profissões. Ah, sim, muito bom. Eu era Glória ao garoto. Instituto de Física. Foi olhando o sol. Foi meio sem graça, Isso é uma observação sendo honesto. solar. Foi legal quando eu olhei as estrelas, mas foi a primeira vez. Mas quando você observou assim, o Sol não era nenhum período de mancha solar, alguma coisa assim, não? Acho que não. Não? Só viu o disco Não. solar mesmo. Acho que teve mancha solar, sim. Acho que teve mancha solar, sim. Porque Mas eu tinha o quê? Eu era garoto. Faz muito tempo isso. Entendo, acaba assim, sendo uma experiência mais interessante o céu estrelado, né? Mas também tem coisas a ser vistas, assim, olhando em direção ao Sol. Uns anos atrás teve o trânsito de Mercúrio, agora eu vou ficar na dúvida qual dos planetas, mas teve trânsito dos planetas internos, né? Que a gente fez um evento de observação lá próximo do centro de aulas A, né? Acho que foi um dos últimos que a gente ficou olhando em direção ao Sol. Então, Gabriel Alarcão, o que você achou do projeto do De Ensina? Porque a gente tinha combinado que você iria conhecer eles aqui ao vivo, né? O que você achou? Porque eles integram as ciências em geral com os jogos. Assim, o que você acha dessa ideia? É uma ideia que lhe parece A ideia é boa? maravilhosa. A ideia é maravilhosa. Não, com certeza é maravilhoso. Jogo com... Igual aquele cara que a gente entrevistou, que você excluiu a live, né? Você fez questão. essa parte você deixe claro que eu excluí sem querer e eu já coloquei de volta. Porque se você fala que eu excluí, fica parecendo que eu excluí intencionalmente e não coloquei de volta, entendeu? Deixe claro que eu excluí. Aí ele também tinha alguns jogos, né? Ele fazia isso e convidou a gente, né? Quer dizer, disse que ia convidar até agora, né? Mas assim, fez essa ideia. Tem alguns jogos que eu gosto nesse aspecto de simuladores, né? De astronomia, como o Universe Sandbox, que nunca rodei no meu PC, obviamente. Então eu pego alguns mais simples, né? Mas, pô, isso é foda. Eu só não sei como é que o evento prático, assim, como é que seria a burocracia do dia a dia, assim, de um projeto desse, né? Como assim a burocracia? Como assim, tipo, Gabriel? por exemplo, o que é o projeto, por exemplo? O nosso projeto aqui é conversar com as galera. Tipo, a burocracia é arranjar o convidado, é fazer o marketing. Por exemplo, o de vocês é ir nas escolas e apresentar os jogos para tentar trazer as crianças. Seria essa a ação do projeto? Então, como a gente começou em tempos pandêmicos, né, não tem como a gente fazer um projeto mais assim, um evento assim, de ir numa escola e tal. Aí acaba que as nossas ações são mais voltadas para os professores em si, sabe? De tipo,
mostrar como que você pode desenvolver um jogo, como você pode usar ele em sala de aula, e é bem voltado para o pessoal mais acadêmico também de universidade para discutir referenciais teóricos e tal. Por enquanto, assim, a gente é mais teórico do que prático, mas a gente sempre espera que essa pandemia passe de uma vez e a gente consiga fazer alguma coisa mais direta, assim, dentro da escola, né? Mas essa é uma das ideias também. Entendi. Entendeu mesmo, Gabriel? Entendi. Que bom que você entendeu, porque geralmente você não fala que não entende. Que bom que você entendeu, Gabriel. Então, acho que, dado essa apresentação inicial, podemos começar assim, apresentar um pouco da história dos dois para o Gabriel, já que ele quer conhecer vocês. A história dos dois eu já conheço, mais ou menos, por causa das conversas que tivemos aqui anteriormente. Mas o Alarcão não conhece. Então vamos lá. Gabriela, explica para ele de onde veio o seu gosto por essa área, como surgiu e como se deu a criação do Lud Ensina. Explica aí para o Alarcão. Então, o jogo é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, né? Desde que eu me entendo assim por gente, eu sempre estive jogando alguma coisa e fazendo meus próprios joguinhos e tudo mais. E aí foi numa aula de didática para ensino de física com o professor Luiz, que ele falou que, tipo, o nosso projeto, o nosso trabalho tinha que ter alguma coisa que fizesse sentido pra gente, sabe? E aí quando eu parei para refletir sobre isso, aí eu falei assim, cara, é jogo, sabe? Não tem muito para onde eu ir, não. É mais ou menos esse caminho aí mesmo. E aí acabou desenvolvendo mais ou menos a partir disso. E aí, nesse tempo que eu fiquei estudando jogos pedagógicos e tudo mais, eu sempre tive uma dificuldade muito grande para conseguir achar referenciais teóricos que eu pudesse usar de base no meu trabalho mesmo, para artigo, trabalhos de seminário e tudo mais. E aí, no começo do ano passado, eu já conheci algumas pessoas que também gostavam dessa área, pessoas que trabalhavam só com jogos e pessoas que trabalhavam com jogos pedagógicos. Eu falei assim, pô, eu acho que cabe um espaço aqui para a gente criar um grupo de estudos direcionado para essa área, sabe? E aí surgiu o Lud Ensina, a gente fez um ano aí no dia, acho que 17 de janeiro, por aí, que foi a nossa primeira reunião. E estamos aí até agora. Mas começou assim, foi a sementinha que o Luiz colocou na cabeça na aula de didática, sabe? Luiz é muito massa, olha. Luiz é legal demais. Compreendeu aí, Alarcão? Pegou as ideias? Eu compreendi, né? Depois bater um papo com ela ali, né, sobre quais jogos da área ali é bom para poder instalar no meu PC, que roda num PC que tem dificuldade em rodar a calculadora, se é que existe. Eu entendo, cara, o meu computador não é muito melhor que isso aí, não. Por isso que, tipo, a maior parte do meu foco, assim, é de jogos de tabuleiro, sabe? Porque eu não necessito de um computador para conseguir fazer algum joguinho, sabe? Oi? Mas necessita de pessoas. Mas dá pra fazer playtest online e tal. E agora, assim, tá mais seguro para fazer alguns encontros, né? Mas dá para testar online, mas você não precisa de uma máquina tão potente, sabe? Você consegue fazer pelo próprio navegador e tudo mais. É uma boa também, eu gosto de jogo de tabuleiro. É verdade. Ele gosta tanto que às vezes ele joga um RPG aí, uma certa data, que aí a gente tenta marcar podcast nessa certa data e fala, não vai dar porque eu tenho RPG para jogar nessa data. Aí sempre tem uma discussão por causa disso, mas no final a gente se entende. No final, eu nunca faltei em um podcast por causa disso. Eu só peço, porra. Sábado, 2 horas, por favor, não. Por favor, não. Tem o RPG para jogar até 8 da noite. O RPG é um dos jogos que eu mais utilizo, assim, dentro da parte pedagógica, sabe? Que é mais simples, porque eu jogo RPG já tem 10 anos, então, tipo, eu nem preciso de papel e caneta mais para jogar RPG, só falando mesmo, já consigo desenrolar uma história ali de boas. Então, eu acabo, tipo, pegando bem mais pra parte do RPG por ser mais simples mesmo. Das minhas, vou pegar o contato dela pra ver se ela entra na nossa mesa.
Faz isso não, Gabriela, faz isso não. Ah, velho, eu só jogo, eu sou uma pessoa muito enrolada, então eu só jogo one shot só. Geralmente é eu que mestro, aí eu já termino tudo ali, porque eu sou muito ruim de ter a consistência de toda semana estar ali, sabe? Ah, sei. Entendeu, né? Anarcão, então esquece, velho. Mas se for pra jogar uma vez só, eu vou. Já não é no seu requisito, né, velho? Porque o requisito do Alarcão é o seguinte: a gente tem que completar a história do início ao fim, né, Alarcão? Então já esquece. Verdade, é. Eu tenho mais de 200 horas de história já. Boto fé. Então agora vamos lá. Gabriel Martins, se apresenta um pouco melhor pro nosso amigo Alarcão aí. Então, assim, sobre a minha participação no clube, Sobre você e sua história com o clube. assim, então, RPG, se quiser. Tá. Ignora eu. Se você joga RPG, também fala pra ele que ele Não, eu gosta. jogo. Você estava falando aí sobre jogo de RPG. Desde que começou a pandemia, eu e uns amigos meus, a gente está numa campanha já de 2 anos. 2 anos, cara. Pô, nossa, esse aí tem. Mesma coisa, cara. Bora entrar na minha mesa aí, velho. Seu sábado é livre? Na sábado é exatamente o dia que a gente costuma jogar, mas a gente pode combinar. Pois é. Se possível. Então deixa eu entrar na sua. Falar com o Richard, então. Então, voltando, assim, eu acho que eu vou começar a partir do meu ingresso no curso de Física, né? Yo! Física. Sim, foi no ano de 2017, né? Eu iniciei no primeiro semestre. E no primeiro dia que eu cheguei na universidade, eu conheci o Lucas e a Ju, né? Que foram lá no auditório para receber os calouros, né? E apresentou o clube de astronomia, né? E eu sempre tive essa afinidade com o assunto, eu sempre gostei muito de astronomia. Eu já vi assim como uma possibilidade de começar a interagir, começar a participar de um grupo de alunos, né, conduzindo algum trabalho no instituto. Aí foi mais ou menos nessa época que eu entrei, né, que ainda era clube de astronomia amadora. Pouco tempo depois eu até presenciei assim, o dia que foi escolhido, né, o nome para o clube. Desde então eu participo de eventos de divulgação científica, né, nós utilizamos os experimentos que nós temos para poder ensinar sobre diversos assuntos, sobre o sistema solar, sobre o espaço-tempo, sobre astrofísica estelar, né? Nós temos essas opções. E ao longo do tempo, assim, eu tive a oportunidade também de, logo pouco depois que eu entrei, conhecer a Gabriela, né? E a gente começou a conversar, assim, logo de cara a gente se identificou, assim, pelo gosto de jogos, né? E a gente conversava bastante sobre isso. E ali por 2019, né? Lá no planetário, a gente começou as atividades de um laboratório de ensino, de pesquisa e ensino de astronomia, né? E a temática assim, a temática dos primeiros estudos foi sobre desenvolvimento de jogos, né? E eu já chamei a Gabi para a gente participar e começar a desenvolver alguma ideia de jogo, né? E foi quando a gente começou a desenvolver um jogo que a gente apresentou alguns dados preliminares, assim, a gente já fez algumas apresentações sobre o que pretendemos com a aplicação desse jogo, né, que é o jogo Anteia, né, um jogo de tabuleiro simulando uma galáxia, onde o objetivo dos jogadores seria se expandir ao máximo e colonizar e conhecer novos sistemas, novos mundos, né,
e a gente imaginou situações, né, que seria competitivas entre os jogadores, cartas de objetivo para poder para a gente poder definir quem é que de fato concluiu ou ganhou o jogo, né? E, enfim, foi isso, assim, aí entra o contexto da pandemia, né, e meio que paralisou algumas ideias, mas teve o desenvolvimento de ensino que agregou bastante, né, os conhecimentos que nós e nossos colegas interessados em desenvolver jogos puderam ter acesso, né, e conversar, discutir. Compreendeu, Alarcão? Sim, senhor. Mesmo. Enfim, essa ideia é muito bacana, o Clube de Astronomia também. Como eu disse, 2 projetos muito legais. Eu Os tô dois afim de jogar o Anteia aí, né? O jogo. jogam o quê? O jogo que ele falou, ué. Anteia, Ah, não é? eu achei legal a ideia do jogo, colonizar as coisas assim, bem legal. Me lembrou o que o Bruno falou no podcast dele, que foi excluído Que você acidentalmente. escolheu. Assim. Eu excluí acidentalmente. Ele falou do jogo foi sem querer. Acho que o jogo que ele falou é colonizar Marte, não é? Terraformando Marte. Ele falou. Uma das minhas inspirações, assim, quando eu penso assim, de experiência de videogame, que eu acho que assim, foi construído de uma maneira a agregar certos conhecimentos científicos num ambiente de ficção, e que dá para ensinar muita coisa, foi o Mass Effect. Né? Eu imaginei. Cara, quando você descreveu o jogo Anteia, eu só pensei em Mass Effect, cara. O mapa, assim, de Mass Effect, assim, que você tem Nossa, eu sou muito fã de Mass Effect. Aquela ideia, assim, pro tabuleiro, eu imaginei um mapa da galáxia. Aí, com um propósito, né, assim, focar em um propósito pedagógico, né, a partir daquele jogo, né, que em si já, assim, tipo, não tinha como propósito, mas consegue transmitir algumas ideias, né, alguns conhecimentos. Então, dado essa. Diga, Gabriel, diga. Não, eu só ia chamar a Gabi para complementar o assunto. Claro que você pode chamar ela para complementar. Ela pode complementar o que quiser aqui. O único que não pode fazer isso é o Alarcão. Ele tem uma certa censura sobre ele. Mas vocês podem à vontade. Vai lá, Gabriela. Não, ele já falou tudo mesmo. Só que o nosso jogo ainda está em fase de construção, assim, ele está passando por um processo de mudanças e tal. Aí ainda não dá para jogar ele, mas daqui a um tempo vai dar. A gente já está o quê? No quarto modelo de tabuleiro? Faz parte do desenvolvimento de jogos grandes. E é porque o nosso jogo ele não é um jogo muito simples, entendeu? Ele tem uma certa complexidade ali, até no design dele. E aí, tipo, para manter tanto as funções pedagógicas e as funções lúdicas do jogo em si, fazer esse balanço é meio complicado, sabe? Mas é isso, um projeto assim de jogo grande sempre tem muita mudança, sempre tem muitas versões, faz parte do processo de desenvolvimento. Alarcão? Público-alvo para esse jogo é qual? Ensino médio. Pelo conteúdo. E para cima, ensino médio para cima, sabe? Considerando, assim, comparando com o que é esperado, que é dito como esperado de acordo com a BNCC, né? Até alunos de nono ano poderiam abstrair certos conhecimentos do nosso jogo, né? Mas em si, assim, o grande público seria do ensino médio em diante. Certo, Alarcão? Uhum. O Alarcão pergunta as coisas e parece que ele esquece que perguntou assim. Está bem, Alarcão? Tá bem? Tô bem, ué. Por que você perguntou? Hoje você está mais estranho do que normal. O que aconteceu com você? É o clima? Faz sentido. Faz sentido. Tô acostumado com Goiânia fazer frio no verão, não.
Se acostume com isso. Daqui pra frente é isso aí, rapaz. O clima vai ficar cada vez mais maluco. É isso mesmo. Daqui pra frente é isso. Se acostume. Então, dado essa apresentação aí, apresentação inicial, Alarcão conheceu vocês brevemente. Conheceu, Alarcão? Conheci. Ó, você sabe que agora você tem uma certa liberdade para se expressar, né? Você sabe. Você sabe. Melhor não, né? Melhor não. Você tem a certa liberdade. A gente conversou aqui antes. Pode se expressar, rapaz. A gente realiza 2 sonhos. 2 sonhos já. E é bom que eles estão aqui meio sem entender. Só eu e você que entende. Mas tudo bem. Eles vão entender se um dia isso chegar a acontecer. Vai. Enfim, já com essa apresentação, vamos partir para meio que a nossa discussão principal aqui, que é a relação da astronomia com o lúdico, astronomia com jogos. Vamos tentar fazer um ping-pong aqui de um lado para o outro. Vamos fazer uma coisa bacana. Vamos começar com a pergunta mais básica de todas, que é: como a astronomia se relaciona com jogos? Como ela se relaciona com o lúdico? Sim, essa é a pergunta principal que vai nortear todo o nosso debate. Mas vamos tentar desenvolver uma resposta para ela a partir de agora. Quem quer começar com alguma colocação? Eu acho que a gente pode usar o nosso jogo assim como um referencial assim para a gente conseguir responder essa pergunta, porque ela não é uma pergunta fácil, né? Então, o nosso jogo, o Anteia, quando a gente tenta relacionar astronomia com lúdico, primeiro a gente precisou fazer uma pesquisa do que outras pessoas já tinham feito a respeito disso, sabe? Tipo, que tipos de jogos sobre astronomia que você encontra por aí. E eu acho que a astronomia, ela pode se relacionar muito bem com o lúdico, como qualquer outra ciência, se você souber dosar as duas partes, né? Tem um referencial que eu uso muito, que é o Marlon Soares, que ele diz que para você ter um jogo pedagógico, você precisa que as funções lúdicas e as funções pedagógicas do jogo estejam em equilíbrio. Não pode ter muito de jogo e faltar educação, não pode ter muita educação e faltar o jogo, sabe? E aí, para isso, a gente teve que fazer uma pesquisa para ver como que as outras pessoas estavam utilizando essas funções nos jogos para a gente conseguir relacionar o nosso. E aí que a gente encontrou que as pessoas só estavam fazendo jogos de perguntas e respostas, né? Como se fosse, tipo, aquele perfil, ou, sei lá, pra mim é meio show do milhão o jogo de perguntas e respostas, né? E aí a gente percebeu que a gente pode fazer essas relações do jogo com astronomia de uma maneira muito mais moderna, que não precisa ser exatamente só de perguntas e respostas, sabe? Mas tem infinitas maneiras de como um jogo pode se relacionar com a astronomia. Tem, por exemplo, o Kerbal Space Program, que eu não sei que vocês conhecem, é um joguinho que você constrói naves e tenta mandar ela para o espaço e tal. Já é uma maneira de você relacionar a astronomia com jogos, sabe? Depende da intencionalidade de quem está criando o jogo, do professor. E também a tecnologia, né, de engenharia aeroespacial, né, assim, eu acho que talvez seja o ponto forte do Kerbal Space Program, né, que você tem que lidar com foguetes de estágio, módulos orbitais que você pode colocar em órbita tanto da Terra, quer dizer, do planeta fictício deles, ou outros, né, no caso. É bem focado no conhecimento de corrida espacial também. Assim, tem obviamente existem óbvias ligações, né? Mas, assim, eu acho que também uma coisa bem própria daquele jogo é a possibilidade de brincar com foguete. Esse Kerbal Space Program aí, eu conheço ele, sim. Achei bem legal você comentar, porque me lembrou vários jogos desse tipo aí. Eu nunca tinha parado para pensar que havia essa relação. E realmente é muito legal você poder brincar com o foguete. Você tem as missões, mandar o foguete para a Lua, mandar o foguete para Marte, mandar o foguete para a órbita do Sol. Eu acho Como é que é esse jogo aí? Hã? Como é que é esse jogo? Como assim?
Ele é eletrônico, né? Vai de tabuleiro. Isso, É um jogo eletrônico. eletrônico, digital. Aham. Conhecia Não, não? vou rodar no PC. Acho que já vai até lançar segunda versão dele. Né? É muito legal esse jogo aí. É você montar o foguete assim, ó, tem que colocar essa peça aqui, ver o tanto de combustível que você vai ter que gastar, e ponderando as coisas quando você está lançando o foguete, senão você fica à deriva no espaço. É muito legal. Assim, você faz o foguete explodir. É divertido. Achei. De preferência, não, né? De preferência, evitar as explosões. Tadinho dos Kerbals. Acontece. Muito legal. Não tinha pensado nessa relação aí. E assim, agora o Clube de Astronomia já desenvolveu alguma coisa com relação aos jogos e à astronomia? Não, assim, a nossa primeira experiência começou no laboratório lá do planetário, né? Que estava eu e o Fernando, né? Outro membro do Clube de Astronomia. E no grupo de estudos que nós estávamos participando, que tinha como foco o desenvolvimento de jogos pedagógicos, né? Foi a primeira iniciativa, assim, até onde eu consegui me lembrar de cabeça aqui, nessa área, sabe? Que a gente tem os nossos experimentos que em si, eu acho que dá para afirmar que tem certa ludicidade, principalmente como a gente estava falando sobre foguetes, um momento que todo mundo se reúne para poder participar nos nossos momentos, nas nossas visitas em escolas, né? Todo mundo quer ver o lançamento do foguete, o retorno dele com o paraquedas, né, que a gente tem instalado no foguete de garrafa PET. Né? Então, essas são as atividades anteriores. Agora, assim, com propósito de jogo pedagógico, o Anteia é nosso primeiro projeto. Ah, sim, sim. Agora que você falou aí também, achei interessante isso, porque a atividade de lançar o foguete, fazer com garrafa, pode ser considerada assim como uma coisa lúdica, um jogo. Achei Você concorda, interessante. Gabi? Eu acho que é algo válido, né? Gabi? Será que ela está travada? Acho que ela tá Parece. travada. Enquanto ela não volta, vamos continuar aqui. Porque eu acho interessante isso. Você fazer o foguetinho. Tem a parte técnica, claro. Mas pode ser considerado uma atividade lúdica, porque é divertida, a galera gosta. Também, até, por exemplo, aquela mesa que a gente utiliza para poder explicar sobre o espaço-tempo, né? Acaba Sim. que vira uma brincadeira para as crianças fazer o lançamento das bolinhas de gude, né? Para tentar fazer um movimento circular em torno de um objeto mais massivo, né? Acaba sendo uma experiência um tanto lúdica também. Tem pessoas que conseguem se divertir com aquela situação. Isso. Gabriela voltou. Gabriela, você ouviu o nosso questionamento para você? Não. Porque é o seguinte. Não, pode Diga. falar, João. É sobre o projeto de fazer foguetes e lançar foguete de garrafa PET, coisas assim. Se podemos considerar como uma atividade lúdica, uma relação entre a astronomia e os jogos. Eu acho que sim, porque não só jogos são uma atividade lúdica, sabe? Vai muito além da atividade lúdica. Jogo, tipo, atividade lúdica. Calma.
Tem atividade lúdica, mas, tipo, jogos são atividades lúdicas, mas nem todas as atividades lúdicas precisam ser jogos, entendeu? Então, acho que, assim, o lançamento de um foguete, ele é divertido, ele causa um divertimento. Até a construção do foguete, eu acho que pode ser considerada uma atividade lúdica, sabe? Isso, massa. Deu para esclarecer. Boa colocação, gostei. Continuando, então. E agora vamos ver pro lado do Lud Ensina. O Lud Ensina já desenvolveu algo especificamente relacionando a astronomia com o jogo? Não. A Ludicina em si, não. Apesar de ter, tipo, esse projeto do Anteia, ele tem influenciado bastante na criação do Ludicina, a gente ainda não desenvolveu nada voltado exatamente para astronomia, porque como eu disse antes, a gente só está começando a produzir nossos próprios jogos esse ano, sabe? A gente começou nossas reuniões de desenvolvimento, na verdade, semana passada. Essa semana, na verdade. E aí que a gente até falou sobre astronomia e tal, a gente está escolhendo o tema que vai ser do nosso jogo e tudo mais. Mas por agora, assim, a gente não tem nenhum trabalho, assim. Apesar de a gente já ter discutido bastante coisa nos textos e nas apresentações e tudo mais. Certinho. E é uma relação comum essa interligação entre astronomia e jogos? A gente vê muito por aí, a gente vê e não percebe. Como se dá isso? O que vocês podem me dizer a respeito? Eu acho assim que, assim, olhando para uma questão mais histórica do tanto que o conhecimento de astronomia sempre influenciou algum aspecto da cultura humana, né? Chega até a nossa era contemporânea, onde nós temos obras de ficção que abordam o tema, né? Que é um entretenimento, assim como os jogos nos entretêm e alguns autores, criadores, roteiristas de jogos utilizam, né, do cenário com elementos de astronomia e exploração espacial para entregar assim, para os jogadores. Certinho. Gabriela, teria alguma complementação? Não, acho que é isso mesmo. Tipo, as influências são gigantescas, sabe? Desde os primeiros consoles, assim, a gente já tem alguns jogos que são influenciados pela astronomia, né? É um assunto muito atrativo. É bem atrativo e, assim, de certa forma, até presente no nosso dia a dia, se a gente para pensar. Estou pensando aqui coisas que eu nunca parei para reparar. E Mas, tipo assim, a cultura pop já, nossa, mundial já tem os principais filmes e séries já tá com elementos de espaço e tal. Mesmo que seja de uma forma não científica, mas de forma fantasiosa, como Star Wars, já é um aspecto atrativo. Tipo, não sabe o que fazer com o filme, bota espaço e aliens, aí sim. Até mesmo, assim, se a gente abordou o assunto de jogos eletrônicos, desde a época do arcade, tinha jogos de navezinhas, viagem interestelar. É porque a questão do espaço tornou grande, tipo, pega os Estados Unidos, né, que é um referencial para o resto do mundo ocidental. Você pega, por exemplo, antes era o grande aspecto da cultura pop, assim, o cool era o faroeste americano, né? O cowboy, esse tipo de coisa. Mas quando o homem foi para a Lua, tipo, toda a construção da fantasia, da ficção foi voltada a isso, sabe? Assim, é muito forte. Consequência da corrida espacial, de fato. Assim, a gente tem exemplos de ficção científica na literatura bem anteriores, né, ao período da corrida espacial, mas que de certa forma já nos mostravam certos desejos ou ansiedades, ou assim, o que a gente imaginava de uma exploração como essa, né? E o desenvolvimento
de computadores e videogames aí no final do século passado, assim, né, nas décadas de 80 e 90, abriu diversas possibilidades de o que estava presente na literatura, depois no cinema, viesse a fazer parte do entretenimento de jogos também. Muito bacana. Sobre esses joguinhos que vocês falaram, hein? Falaram do arcade, esses dois. Eu lembrei de dois joguinhos bem interessantes aqui. Na verdade, eu não sei o nome de nenhum dos dois. Mas um, acho que vocês conhecem, que é aquele que tem uma navezinha em formato de triângulo, vem vindo os cometinhas, você tem que destruir eles. Sabem de qual eu estou falando? Eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei qual que é. Esse é jogo de fliperama, né? É. Isso, tem que destruir os Sua época, né, cometinhos. Giovanni? Na minha época, nada, rapaz. Isso aqui, nem sei de quando é isso. Eu não ouso nem dizer que é da época de um dos dois aqui. É da época de vocês? Da época do meu pai. Uma oportunidade de jogar um ou outro jogo de arcade fliperama. Então. E tem outro joguinho também que vocês falaram aí, me veio à memória com uma certa tristeza. É um joguinho de Super Nintendo. Eu consegui jogar ele algumas vezes. E eu achei um jogo maravilhoso, que é como se você tivesse uma base de exploração em algum lugar no espaço, não sei onde seria. Você tem uma base de exploração e você tem que gerenciar essa base. Tem que mandar caminhão e coletar recursos em algum lugar, criar estradas, pegar minérios, gerenciar tudo isso. Aí você vende, compra mais equipamento para extrair mais recursos e você vai explorando o ambiente. Eu achei um jogo extremamente legal na época. Muito legal mesmo, eu gostei muito. Um dos poucos que eu cheguei a gostar desse jeito. E eu fiquei muito triste porque eu nunca mais consegui achar esse jogo. Eu gostei tanto dele, eu não lembro o nome e nem onde achar. Na verdade, eu sei onde achar. Só que aí a procura vai ser de um por um dentre mais de 8.000 jogos. No final você não gosta do jogo a esse ponto, né? Você não gosta do jogo a esse ponto. Pior que eu gosto porque eu já cacei muito. Mas eu não eu nunca achei ele. Ele era muito legal. Não, mas tem jogos desse tipo aí, um pouquinho mais sofisticados que roda na sua máquina. Não, mas às vezes a gente quer uma coisa mais retrô mesmo. A gente não quer o sofisticado. Quero o retrô sim, da época, rapaz. Da época. Tem isso. Negócio temático. Sim, eu fiquei triste porque eu nunca mais consegui achar ele. E ele tem essa relação. Eu quero muito jogar um jogo de estratégia hardcore de espaço. Eu nunca joguei. Você conhece algum? Como assim estratégia hardcore do espaço? Não, sabe como é que é? Os jogos de estratégia tipo hard strategy, que é jogo bem de estratégia mesmo. Então tem jogos que você simula países, tem jogos que você simula política, tem jogos tipo... Age of Empires é less strategy, é estratégia leve, né? Estratégia leve, mas pode ser um jogo de estratégia no espaço, seja para colonizar, seja para sei lá o que, qualquer coisa relacionada à astronomia, eu acho que seria um jogo que eu muito foda de jogar. Eu acho que tem um que é do ano. Tem um amigo meu que ele é muito viciado em jogos assim, e ele é apaixonado no ano, ANNO. E se eu não me engano, tem uma dos... É porque eles são por anos, né? O que eu tenho é o 1440, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem um que é no espaço também. Então, tipo assim, talvez seja uma boa dar uma olhada, sabe? Que provavelmente tem. Tô vendo aqui. Você teria algum outro exemplo, Alarcão, de um jogo desse tipo que você falou? Teria algum outro exemplo? Não tem exemplo. Eu dei só tipo, que eu dei curiosidade, mas acho que jogo de espaço que eu já joguei que pega muito simulador científico são simulador de sistema solar, né? De corpos celestes. Nunca joguei Universe Sandbox, mas já vi gameplay dele, que é um simulador de astronomia bem realista. Você vai colocando um monte de coisa. Vocês dois conhecem, né? Não conhece? Sim, você pode repetir. O Universe Sandbox? Sim. A gente tem lá no computador do Clube de Astronomia. Tem? Caralho, não,
Gabriel, você tem que Não, mas eu acho que apresentar, ainda mano. tem, porque a gente Nossa, eu tem que lembro que tinha apresentar, utilizado. maluco. Tem que apresentar, cara. Esse é um sonho de consumo. Nossa, E se é é só muito chegar legal perto. de brincar de basicamente destruir o sistema solar com mexer com a gravidade. Não, é lindo, lindo. Botar uma maçã pra atravessar a terra, assim, na velocidade da luz. É complicado. Nossa. Mas a gente tem lá no Clube de Astronomia, tá instalado no computador, né? Eu acredito que ele esteja. O caso de Mass Effect, eu acho que, embora seja temática espacial, eu não vejo ele como tanto abordar tanto se é astronomia e ciência, esse tipo de coisa. Eu acho que a brilhantismo de Mass Effect é mais nas questões sociais mesmo do que ciência e natural. O Mass Effect, ele assim, une assim, diversos elementos da ficção científica que deu certo, né? Tipo, quando eu comecei a jogar, me lembrou muito assim, Jornada nas Estrelas, né? No caso tem toda aquela questão política entre as civilizações. Mas se você parar para pensar assim, vamos dizer assim, quando você vai visitando sistemas estelares diferentes, você vê, né, no caso, planetas com características diversas, você tem planetas telúricos, né, ou rochosos, né, como o nosso, até parecidos com a Terra, né, um habitável. Não sei se você lembra daquele primeiro planeta que a gente vai no primeiro jogo, Eden Prime. É um planeta tipo a Terra. Mas a gente vê planetas e tem a possibilidade de visitar alguns planetas com ambientes bastante inóspitos. Tem a caracterização bem feita assim, de planetas gasosos também. As estrelas, a gente encontra sistemas estelares com estrelas em diferentes estágios de evolução estelar. Então, algumas coisas que podem passar um pouquinho despercebido para alguém que talvez assim, não tenha tanto conhecimento ou não esteja tanto atento a esses detalhes, mas assim, eu observei como sendo muita informação científica utilizada para criar aquela ambientação, sem ter o propósito de ensinar, mas para aqueles que têm alguma curiosidade, pode aprender alguma coisa. O primeiro Mass Effect tem muito disso. Mass Effect você vai explorando de planeta em planeta, procurando coisa. Outro exemplo, lembra da Citadela Galáctica? Dá o quê? A Citadela, aquela estação espacial Ah, gigantesca. sim. Ela funciona por rotação. No caso, é uma centrífuga gerando uma aceleração gravitacional. Tem muita coisa lá que É verdade. Pô, deu uma saudade de Mass Effect agora. Nossa. Faz desde 2015 que eu não jogo. Eu não conheço Mass Effect. O que é isso? O que é Mass Effect? É um jogo eletrônico moderno de RPG, só que com no espaço. Ele é ambientado no cenário assim, quase 2 séculos à frente, né? No caso, onde você explora a Via Láctea. Tem toda uma narrativa que você tem que tomar decisões pelo personagem e você vai seguindo a história e principalmente como o próprio Alarcon tinha mencionado, não, assim, é muito focado nas interações, né, entre os personagens, né, é um RPG, afinal de contas. Né? Pra mim, é a melhor. É tipo assim. Eu nunca vi uma obra de ficção nenhuma trabalhar tantas questões sociais de maneira brilhante quanto Mass Effect. Eu nunca vi. Sério mesmo. Eu Você sou muito fã. tem É muita coisa abordada. Sim. Aí,
Tem essa questão da narrativa ficcional que é apresentada na trilogia, né? Como o Valarcão está focando mais nisso. Mas assim, a minha visão a respeito do jogo, que foi para os detalhes que foram utilizados para construir o ambiente, foi o que me levou a ter inspiração para um jogo pedagógico. Um outro detalhe, assim, por mais uma curiosidade sobre o Mass Effect, muitos sistemas estelares lá levam nomes tanto de cientistas quanto de astrônomos, assim, astronautas, perdão, na época da corrida espacial. Legal. Isso então tem que jogar em grupo. Não. Não? É single player. Ah, É não sozinho, precisa né? de amigos para jogar, rapaz. Você precisa de uma máquina. Rodou no seu, Gabriel? Eu jogo no meu Não. PlayStation. Joga pelo PlayStation? Ah, então já é É. outra conversa. Bom, Nem uma no parte PC. a gente já resolveu, né? Uma boa parte a gente já resolveu, não precisa de amigos para jogar. Eu preciso de ninguém. Boa Quando parte. eu joguei, eu não conseguia parar de jogar. Boa parte já foi resolvida. Então, vamos continuando aqui. Vocês, assim, a gente já comentou, mas eu talvez não tenha ficado muito claro. Tanto o Lud Ensina quanto o Cecília Payne tem projetos futuros especificamente para relacionar a astronomia com os jogos? Tem algum projeto nessa área? Algo que já idealizam? Agora vamos começar pelo Cecília Payne. Vamos lá, Gabriel. Então, assim, são bastante interconectados, né? Assim, um dos meus assim, objetivos da Gabriela e de colegas do clube seria entregar um produto final do Anteia. Eu e a Gabi, a gente já falou sobre a possibilidade até de fazer partidas de RPG, né, Gabi? Uhum. Né? É porque o Anteia, ele surgiu sendo um jogo só e no final ele acabou virando um universo fictício onde a gente fica aplicando várias coisas, sabe? E aí a gente tá até vendo a possibilidade de fazer algumas partidas de RPG e tal, de trazer o RPG pro Anteia também. Porque, tipo, eu pelo menos não vejo o Anteia mais só como um jogo só, sabe? Eu vejo ele como algo maior, assim, que engloba várias coisas. Já virou uma franquia. Pra gente é quase isso, sabe? Que é jogo de tabuleiro, é RPG, é livro-jogo, é tudo. Só patenteia aí. Massa, então, massa demais. Quero conhecer esse Anteia. Quem sabe a gente tem a possibilidade de jogar depois. Parece ser bem legal. Gostei. A gente cumprir aquilo que a gente falou no último podcast lá com o Lud Ensina. A gente gravar um podcast presencialmente jogando algum jogo. A gente precisa fazer isso. Vai dar certo. Não precisa Aí a somente gente aqui, ó. consiga Vamos abrir um jogo agora. Cada um na sua máquina, vamos conversar jogando RPG. Também é uma boa. A gente pode fazer as duas formas também. Mas em breve a gente vai conseguir fazer isso, tá? Logo vamos voltar ao presencial, vamos montar uma salinha lá. Aí leva um tabuleiro, a gente começa a jogar e vai ser divertido, vai ser legal. Agora um questionamento que eu acho tanto quanto interessante é assim, o que vocês pensam que você pode usar o jogo para trazer o interesse das pessoas para a astronomia, ou você pode usar a astronomia para trazer o interesse das pessoas para o jogo, assim, ou vice-versa? O que vocês acham disso? É um questionamento interessante? Eu acho que é uma avenida de duas direções aí, né? Tanto do jogo para astronomia, quanto da astronomia para o jogo. Apesar de que eu acho que de trazer as pessoas do jogo, quando eu digo jogo, eu tô falando mais no geral, assim, atividade lúdica no geral, como livros, filmes, jogos, eu acho que é mais fácil você
usar isso para trazer as pessoas para a astronomia do que usar a astronomia para trazer as pessoas pelo jogo, apesar disso ser possível. Mas eu acho que é mais fácil você trazer as pessoas para a astronomia por meio desses meios, assim, de jogos, filmes e tudo mais. Tanto que, pelo menos, eu acredito que o Gabriel foi assim também, porque comigo, o que me fez ter interesse pela astronomia, claramente, foram jogos, livros e filmes, sabe? Certo. Gabriel, você, o que você acha sobre isso? Tem alguma colocação? É igual a Gabi mesmo falou, assim, eu acredito que talvez até tenha três caminhos, assim, porque talvez a pessoa não tenha nenhum um conhecimento de astronomia e nem efetivamente joga muito, né? E ele é proporcionado uma oportunidade tanto de diversão quanto de aquisição de conhecimento, né? Mas eu acredito que um caminho, né, pela a busca de um entretenimento, né, que as pessoas podem ter, é que o cenário possa mostrar o quão fantástico, né, esse é o conhecimento, que é o conhecimento de astronomia. Então, eu acho que para uma pessoa que não conhece muito bem o assunto de astronomia, né, um, um jogo possa ser uma boa porta de acesso. Muito boas essas colocações, gente. Eu tô com isso aqui porque tá frio. Eu sinto muito frio, tá bom? Gabriel, o Alarcão, no caso, o Alarcão, gente, ele não é tão calado assim, tá bom? Hoje aconteceu alguma coisa com ele. Eu acho que ele tá com medo da conversa que tivemos aqui antes. Ele não quer se expressar. Ele não quer se expressar, porque Eu não bebi nada aqui. normalmente ele sempre fica falando muito. Ele é bem tagarela. O que foi, Alarcão? O que foi com você? Ah, sei lá. É frio, sei lá. Sei lá, né? Sei lá. O que te chamou mais atenção, Alarcão? Os jogos ou a astronomia, assim? Quem te pegou sua atenção primeiro? Ah, jogos, mas os jogos nunca foram a minha porta para astronomia. Foram outra coisa. Assim, eu mesmo jogos desde criança, mas a astronomia. Acho que a astronomia. Cara, eu acho que a física me fez gostar da astronomia, não o contrário. Então, foi pelo caminho do estudo mesmo, do Acho que foi assunto. o caminho do estudo. Acho que foi. Acho que o que me fez gostar de astronomia foi o fato de eu começar lá no 9º ano, começar a gostar de física. Assim, do nada, começar. Eu vi algumas coisas de física ali, eu começar a gostar de fazer os cálculos, exercícios, e eu comecei a apaixonar por física, e isso fez eu ir até a astronomia. Acho que eu tenho um caminho muito contrário. Eu só fui em conhecer a conexão de astronomia com jogos porque eu fui atrás. Tipo, pô, tô a fim de jogar um jogo de astronomia. Assim, que eu pensei na questão do caminho pelo jogo, né? Porque muitas pessoas, assim como eu, assim, foi apresentado ao assunto, à ciência, que é a astronomia, através de entretenimentos que eu tive a oportunidade de ter desde a infância, né? No caso, quando criança mesmo, era mais em relação a filmes, livros, reviews, né? Com essa temática que me despertou o interesse para, então, estudar o assunto, né? E, por exemplo, a gente tem tantos outros exemplos, assim, como o Star Trek, que teve um impacto muito grande décadas atrás e ainda continua tendo em diversas gerações. O próprio Cosmos, que é um documentário, mas toda a produção daquela daquele documentário foi inovador, né, de como foi apresentado o assunto, né, utilizando de recursos típicos da ficção científica no cinema, né, como o próprio Carl Sagan utilizando a nave da imaginação, né, como um recurso para você viajar no espaço com ele. Então,
tem muitos exemplos assim de mídias, né, de entretenimento que teve um impacto em novas gerações de cientistas, de pesquisadores ou pessoas interessadas no assunto em geral. Eu acho fantástico essa ideia de nave da imaginação. Acho fantástico. Porque ela te possibilita ir em lugares que você nunca poderia ir naturalmente. E possibilita ver coisas que você não veria naturalmente também. Eu acho incrível isso. É uma das coisas que eu gosto na astronomia em geral. É poder ver coisas e lugares que eu não veria normalmente. E, assim, de maneira lúdica, ir nesses lugares e poder fazer alguma coisa lá. Para mim, essa é uma boa relação. Porque eu vejo coisas que eu provavelmente nunca irei ver, sim, realmente, pessoalmente. E além disso, eu vou nesses lugares através de joguinhos como o que eu falei anteriormente, que eu não sei o nome e dificilmente irei saber. Ou seja, então, eu vejo esses lugares e além de ver, eu tenho a possibilidade de ir lá fazer alguma coisa. E pelo menos para mim isso é incrível. Para mim isso me deixa um pouco mais tranquilo do que eu pensar que eu nunca vou nesses lugares e nunca irei conhecer. Eu me sinto um pouco mais tranquilo com relação a isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Entendem? Vocês sentem algo parecido? Eu acho que assim, a ficção nos proporciona essa possibilidade de nos maravilharmos, assim, de viajar sem precisar de sair do lugar, vamos dizer assim. Assim, porque de fato a gente não vai ter como o nosso tempo de vida vivenciar a gente ter uma tecnologia capaz de nos levar até próximo de Centauro, né? Mas a gente consegue imaginar o que as futuras gerações poderiam encontrar lá, caso a gente seja capaz de, como o Carl Sagan falava, sobreviver à nossa infância tumultuada, né? E nos tornarmos uma espécie que explora o espaço. Isso eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer para os convidados de maneira geral. Acho que eu gostaria de ver o Giovanni, que o Giovanni não veio ele responder isso. É que, sobre isso que você tocou, né? Sobre da gente explorar o espaço e tal. Se vocês tiverem que apostar, tá? Tipo assim, tivesse que apostar hoje, agora, suas fichas de que um dia a humanidade vai explorar o espaço ou nunca vai conseguir, vocês apostariam em quê? Ah, cara, tá tão complicado fazer uma aposta como essa, né? Tem coisas que nos deixam tão otimistas, assim como outras que nos deixam tão pessimistas. E a gente tem assim, tanto a possibilidade da grandeza quanto da própria destruição. Mas Não sei, eu fico meio em cima do muro, né? Não sei o que apostar. e você, Gabriel, também fica em cima do muro? Eu sou totalmente pessimista a respeito disso. Completamente pessimista. Eu também. E você, Completamente pessimista. Eu, não sei se eu comentei com você, Alarcão. Eu, assim, eu sou um realista que tenta ver o lado bom das coisas, mas vê o mal quando é necessário ver. Eu acho que eu tô nessa vibe também. Então, eu sou moderado, sou moderado. Então, assim, eu apostaria que vai ser difícil. Dadas as situações atuais, eu apostaria que vai ser difícil, entendeu? Eu acredito mas se você apostar agora, você apostaria suas fichas em qual lado? Se eu fosse apostar agora... Com o conhecimento que você tem agora. Com o conhecimento que você tem. Com o conhecimento que eu tenho, se fosse para apostar agora, então eu apostaria que não. Não. Isso não vai acontecer. Não, agora. Não. Eu sou uma pessoa realista, né? Só acho que a realidade é péssima. O Gabriel é um realista pessimista, eu sou um realista otimista. Então a gente se anula, entendeu? Fica combinando. Agora que eu reparei que todo mundo aqui é Gabriel, Gabriela só tem eu diferente aqui. E o
acho que todos os convidados que eu fiz essa pergunta, todos responderam não. Coincidência? Todos responderam não. Eu acho que Sonho não. de a humanidade explorar o espaço vai ser... não consigo descartar a possibilidade que a gente pudesse fazer esse tipo de coisa, assim, superar os problemas que nós temos, mas também é difícil de ignorar os acontecimentos do mundo contemporâneo, do que a gente está tendo no dia a dia no jornal internacional. Eu não vejo tanto problema no aspecto do meu pessimismo, não vai muito da humanidade mesmo, eu acho que vai mais nas questões físicas mesmo. Eu acho que é questão tecnológica mesmo. Eu acho que a gente vai evoluir muito tecnologicamente, mas eu não... Você está falando que a gente estaria limitado à nossa tecnologia, assim, a gente não seria capaz de... eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ser esse o problema. Mas isso? eu acho que vai ser isso. Eu não sou tão pessimista em relação a questões sociais, assim. Eu só acho que tecnologicamente... As questões sociais me preocupam. Então somos contrários, Gabriel. Como eu disse, somos contrários aqui. Mas eu tenho a teoria que eu acredito, tipo assim, que eu acho que é a mais possível. Tá? Eu acho que não vai acontecer, mas para mim é a mais possível sobre a humanidade explorar o espaço. Que é o quê? Para mim a única possibilidade assim, que realmente eu fico, caralho, isso aqui pode ser que aconteça, é da gente inventar a inteligência artificial que supera a gente, inteligência artificial conseguir superar o espaço, carregar ovócitos e embriões humanos e ir lá elas criarem colônias humanas e onde elas chegarem for. Assim. Mas seria organizado por inteligência artificial. Parece que você leu o prelúdio do Anteia. Seria o prelúdio do Anteia? Mas seria através de inteligência artificial. A gente já teve essa conversa aqui com a galera do Piqui Mecânico. Eles foram bem otimistas com relação a isso. Aí logo em seguida tivemos uma conversa com o Fernando, que foi bem pessimista com relação a isso. Então é bom a gente ver os dois lados, assim. É porque o Piqui Mecânico falou que as máquinas não vão acabar com o mundo. Aí o outro lá chegou e falou assim, as máquinas vão acabar com o mundo. Foi bem legal. Então, vamos saber de vocês aqui. Gabriela, você está do lado otimista com relação a uma inteligência artificial que transporta os humanos para outro planeta? Ou está do lado pessimista que a inteligência artificial não vai fazer isso? Cara, completamente pessimista. Completamente pessimista. Sabe, eu acho que, tipo assim, a sociedade vai colapsar antes mesmo de conseguir criar uma inteligência artificial potente o suficiente para pensar em fazer isso, entendeu? E se ela for inteligente o suficiente, ela não vai querer levar embrião de humano porra nenhuma, entendeu? Eu, pelo menos, se eu fosse inteligência artificial, eu não faria isso. E você, Gabriel? Então, como eu já mencionei, assim, eu consigo pesar as duas possibilidades, né? Todo o otimismo que a gente consegue ter sobre o que poderíamos ser capazes, quanto o pessimismo, assim, o realismo de analisar como é que o mundo está caminhando, né, nas últimas décadas e todo comportamento bélico e conflituoso que a gente tem, né, dentro da nossa sociedade, que poderia fazer com que a gente sumisse antes de ter a possibilidade de explorar o espaço. Um tanto quanto pessimista. É um otimista dosado com um pouco de realismo sobre o que está acontecendo. Sobre o que a Gabriela falou sobre as inteligências artificiais, caso fossem criadas, elas iriam querer carregar embriões humanos. Eu acho uma boa questão, porque se a gente cria um ser com um intelecto bem superior ao nosso, já per se a gente não consegue prever o que eles vão pensar, porque eles estão além da nossa capacidade de pensamento. Então a gente não pode falar assim, eu vou criar um ser que pensa muito mais do que eu, independente, e eles vão fazer tal coisa. A gente não sabe o que eles vão fazer. Cara, eu já não acredito que o ser humano consiga criar uma inteligência
superior à que a gente tem, entendeu? Porque a gente não tem nem base, nem referencial do que é uma inteligência melhor do que a nossa. Então, para mim, é uma parada, tipo assim, muito ficção científica, sabe? Muito filminho de Sessão da Tarde, para mim. Pelo menos eu não boto fé nisso, entendeu? Eu não acho que vai acontecer, mas é assim, é como assim, eu só me abstenho. É uma possibilidade, porque tem gente que entende muito mais que eu que fala que vai acontecer, e tem gente que entende muito mais que eu que fala que não vai acontecer, eu não sei, então só abordo a possibilidade. O Alarcão sempre se abstém, lidem com isso, ele sempre se abstém de tudo. Desde... Não abstenho não. Nossa, não abstenho mesmo. Você se abstém sim, rapaz. Se abstém sim. Desde uma pergunta simples de uma aula até questões como essa, ele sempre se abstém, de uma forma ou de outra. Não. Eu quero ver da próxima vez que você vir com não sabe, tá bom? Quero ver. Eu vou pegar essa gravação aqui. Eu não sei, ué. Eu vou pegar essa gravação aqui. Eu vou cortar essa parte. Se você falar que não sabe, eu vou te mostrar a gravação, entendeu? Pô, mas aí você quer que eu fale que eu sei quando eu não sei? O problema é que você nunca sabe. Ah, tá. Então vamos lá. Realmente, aqui tem um certo pessimismo. A gente vai ter que conversar com o Pequi Mecânico novamente, Alarcão. A gente vai falar o seguinte, Pequi Mecânico. Se defendam aí porque vocês foram contra... Não, na verdade, todos os outros convidados foram contra o que vocês disseram. Se defendam aí porque a gente precisa... Vocês não sabem, o Pequi Mecânico é o grupo da FG de robótica. Eles conhecem o Pequi Mecânico. Quem não conhecia era a gente mesmo. Foi muito legal conversar com o Pequi Mecânico. Foi muito massa. Foi. Mas assim, eu não acho que eles não foram defender, eles não defenderam tanto a tese de que inteligência artificial vai existir, em si de que não é um perigo, o que é diferente do que está sendo dito aqui. Por exemplo, o que a Gabriela defende não é que a inteligência artificial vai ser um perigo, é que ela nem vai chegar tanto patamar tão alto. A gente não vai ter tempo nem de criá-la, né? Eu acho que foi o que eu entendi. Foi isso, né? Eu acho que eu concordo com o Pequi Mecânico, assim, eu acho muito difícil pro pessoal, a revolução das máquinas e não sei o que. Cara, não, entendeu? Se tivesse, ia começar pelas impressoras, isso eu tenho certeza. Mas, assim... Já começou. A primeira vez que eu olhar ler Marx, né? Aí, assim, se a classe maquinária tudo produz, ela tudo pertence, aí fudeu. Faz sentido. Achei legal você falar de impressoras, porque impressoras são um negócio estranho. Vamos deixar quieto impressoras aqui. Só quem já teve problemas com impressora entende. Então, agora um questionamento que eu acho interessante, que me veio em mente aqui agora. Vamos começar pela Gabriela. Gabriela, como você é conhecida pelos seus colegas, assim, você é a garota dos jogos, a garota que mexe com Lud ensina, do tabuleiro, eles te imaginam andando com uma mochila cheia de tabuleiros, como é que é isso aí? Cara, pra falar a verdade, eu não sei, mano, não faço muito questionamentos, assim, mas deve ser mais ou menos isso mesmo, tipo, tudo que tem jogo, tipo, algumas pessoas têm umas ideias de jogo, tipo, cara, eu tive uma ideia de tal jogo, não sei o que, elas trazem até mim, saca, não sei o que, mas deve ser algo nesse sentido aí. É interessante, uma pessoa, tô com vontade de jogar dama, vou ver se a Gabriela tem um tabuleiro ali. É porque vocês entraram em que ano no Instituto? Foi na pandemia que vocês entraram? Foi. Famigerado 2020. Não, é porque no ano anterior tinha até um professor aí que não deve gostar muito de mim, porque eu levava um Jenga pra escola, pra faculdade, que você colocava as pecinhas assim e tira e coloca uma em cima da outra, saca? Pera, a gente começava a jogar na sala do Jenga, não lembrei. É uma torre feita de madeira, 3 madeirinhas assim, aí você tira e coloca. Então, aí eu levei lá para a sala do clube de astronomia, e aí todo mundo ficava jogando esse negócio e tal. E aí o professor não gostava muito do barulho de quando o negócio caía. Mas geralmente eu sempre tô com um joguinho assim para jogar também. Truco, mano. Truco é sagrado. É um baralho, não sai da mochila, eu amo baralho, sou apaixonada em cacheta. É foda. Um tanto quanto interessante, achei. Legal, a gente precisar de algum jogo, a gente vai consultar a Gabriela. Fala, Gabriela, arruma um jogo pra gente aí.
Vai ser legal. É boa. Você, É verdade. Gabriela, você é da licenciatura? Só licenciatura. Noturno isso aí. ou integral? Do integral. Boa, então, É boa. licenciatura. Quase perfeito. Boa. Então, parabéns, Gabriela, parabéns. Ainda bem que você é da licenciatura. E agora, vamos fazer a mesma pergunta para o Gabriel. Gabriel, como você acha que seus coleguinhas te imaginam com o cara da astronomia? O cara que anda com um telescópio na mochila, que anda aqui, um astrolábio, como é que é? Eu não sei, assim, eu realmente não consigo ter uma ideia exata do que pode ser a imagem que podem ter ao meu respeito. Eu acho que talvez assim por várias conversas assim que eu participei, eu falo muito do meu gosto por ficção científica, então talvez seja algo que me identifique de alguma forma, sabe? Sim. As obras de ficção científica que eu gosto de comentar. Então, o meu gosto por histórias do Superman. Bom demais. Já que você gosta de ficção, a gente vai. Quem sabe a gente coloca você para conversar com o Bruno Eduardo. Lembra do Bruno, né, Alarcão? Claro. Claro, Nosso se melhor falasse que não, Fixcast. eu ia te bater, velho. Se falasse Foi não. você que escolheu a live. Você não precisava falar essa parte, velho. Não precisava. Colocar você para conversar com o Bruno, Gabriel. Já que você gosta de ficção, Bruno, foi muito legal a conversa que a gente teve sobre ele sobre ficção. A gente falou de vários filmes, Interestelar, Mad Max, quais eram os outros lá, Gabriel? Vai lá, Não é Mad Max, não, eu acho. Acho que falou de Mad Max, que o A gente conceito falou de 2001. 2001, esses aí. Ele Foi falou bem legal. do livro de lá, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele falou umas ideias bem legais do Guia do Mochileiro das Galáxias, assim, coisa bem filosófica, como você comentou, coisas que só a ficção nos proporciona, assim, foi bem legal. A gente saiu de lá com a mente um pouco maior do que antes. Foi muito bacana. Quem sabe a gente bola uma outra conversa e coloca vocês dois para conversar. A gente conversa sobre o Superman, já que você gosta do Superman. Vamos conversar. Massa demais. Então, agora só por curiosidade, Alarcão, como você se vê e como você acha que a gente te vê, Alarcão? Você já sabe, como eu sou o cara da filosofia, né? Exatamente, é assim que eu te vejo. O cara da filosofia, você sabe, eu fiz da filosofia antes, né? Daí é isso que eu sou visto com a faculdade de física. Então, é assim que eu te vejo, filósofo. Filósofo e tal, é isso. Por isso que, ó... E é isso, e vocês só ficam piorando essa fama, tipo, eu tentei afastar disso, aí eu falei pros meus amigos mais íntimos que eu vim da filosofia, com certa vergonha, eu falei, cara, eu faculdade de filosofia e tal. Aí toda hora eles falam, o filósofo e tal, eu falei, porra. E é assim que eu sou chamado. Tudo bem, você veio da filosofia, não tem problema nenhum, mas você é filósofo, cara. Filósofo. Não tente perguntar nada pro Alarcão, porque ele vai falar que não sabe. E é daí que vem o não sei dele. Ele veio da filosofia, então ele questiona tudo, não sabe de nada. Não questione as coisas pra ele. Alarcão, qual que é a sua opinião sobre isso? Não sei. Alarcão, isso aqui tá bom? Não faço a mínima ideia. É Alarcão... mentira, cara. Isso aqui é verdade. Mentira. Isso aqui é verdade, mentira. Rapaz. É verdade. É muito difícil eu não ter opinião sobre alguma coisa. Não, eu posso não ter posicionamento, mas do que eu não ter conhecimento, poder expressar a opinião diferente. E eu tenho muito, sobre muitas coisas. Quase tudo. Quase nada, na verdade. Quase nada. Só sobre jogo e anime. Fala aí, vai, sua frase épica, vai. Na frase não, aquele jargão épico lá, vai. Que jargão? Aquela Sasagaiô, Atakae. Ele só tem opinião sobre isso aí. O resto ele não sabe, não faz ideia. Então é isso. Agora outra pergunta aqui, vamos para conhecer melhor vocês e fazer o Gabriel conhecer melhor. Gabriela, se você não tivesse envolvida com jogos e coisas do tipo, o que seria? Ou não seria nada? Cara, boa pergunta. Não, acho que nada, cara.
Caralho. Assim, dentro da física ou no geral? Porque dentro da física, eu acho que eu estaria trabalhando com partículas, hein? Física de partículas. Interessante isso aí. Interessante. Gostei de saber. E você, Gabriel, se não fosse astronomia, assim, seria alguma outra coisa ou não seria nada? Caramba, me tirar a astronomia é cruel. Mas, ainda na área da física, então? Pode ser. Acho que responde os dois, sabe? Dentro da área física e fora da área física. Gente, acho que física nuclear é algo que me chama a atenção também. Fora do contexto de física, eu já, assim, trabalhei com informática, manutenção de computadores, foi uma outra coisa que eu me coloquei a tentar aprender um pouquinho, mas eu nunca fui muito em frente nisso. Muito bacana. Agora eu vou perguntar pro Alarcão aqui, só por curiosidade, porque as respostas dele são sempre bem curiosas, quando ele não fala que não sabe. Então, Alarcão, eu já conheço mais ou menos sua história, você já comentou, mas é um tanto quanto confusa, vamos ver se agora você consegue esclarecer. Sim, você estava na filosofia, desistiu faltando... Pô, eu achei que você ia fazer a mesma pergunta que fez pra eles. Eu vou fazer. É porque eu tenho que introduzir sua história, porque para você tem que explicar as coisas bem explicadas, não tem, Alarcão? Não tem? Não. Tem sim, rapaz, eu queria vergonha na sua cara. Eu vou cortar todas essas partes aqui e vou usar contra você, tá bom? Tá bom. Eu vou cortar todas. Então, Alarcão, você veio lá da filosofia, faltando pouco tempo para acabar, você resolveu vir para a física por motivos ainda desconhecidos. Aí você tá na física, só que parece que seu interesse mesmo é economia. Isso é verdade. Então, me diga, você tá na física, vamos supor que você quer a física. Vamos supor, vamos partir desse princípio. Se não fosse a física, o que seria, Alarcão? Teria outra coisa? Ou não? Cara, meu sonho é ser professor, então acho que eu gosto de física, eu fazer filosofia, eu gostava de filosofia, mas eu podia dar aula de outra coisa, eu podia dar aula de geografia, matemática. Meu sonho é ser professor, sabe? Essa é a questão. Então, ser professor, não importa de qual matéria. Não importa, alguns vão ter que gostar da matéria, eu tenho que gostar da matéria. É óbvio que eu tenho que gostar. Mas é secundária a matéria, meu sonho é ser professor. E onde agora, entra a fora de economia professor, nisso? é difícil imaginar. Entendo. E onde entra a economia? A economia que é a área de estudo que eu mais gosto de estudar. Eu não tenho vontade de ser professor de economia, porque eu quero ser professor de ensino básico. Economia para o ensino básico? Não, eu não segui carreira de faculdade de economia porque eu não tenho interesse em ser professor de economia. Sim. Se brincar com os novos itinerários de ensino médio, vai ter matemático financeiro, alguma coisa assim. Prefiro dar aula de física do que isso. Certo, então entendi um pouco mais sua história, um tanto quanto complicada lá, entendi. Agora você. Que tem eu? Não, minha história você já física, sabe. O que seria? Você já sabe. Se não fosse física, o que seria? Seria o espectador, o povo brasileiro. Se não fosse física, meu povo brasileiro, não seria nada. Não seria nada. Então, a física é a única coisa que eu tenho interesse e que eu gosto. De resto, nada me chama a atenção. E é isso. A história é essa. E se não fosse professor, seria o quê? Não tem essa opção. Não tem. Nenhuma? Não tem. Não tem plano B. O meu plano B seria ser jornalista. Jornalista? E é por isso que eu não tenho plano B. Gabriela, você tem... Assim, você está na licenciatura, eu suponho que você goste. Você tem vontade de ser professora? Sim. Nossa, eu só quero terminar para eu conseguir dar aula logo, sabe? Perfeito. Perfeito, não. Eu quero dar aula, mano.
Gabriel, você completa o time aqui, Gabriel? Sim, eu gosto de ensinar, principalmente astronomia, né, no caso. Eu gostaria muito de trabalhar no ambiente de divulgação com um planetário. Mas se me aparecer, se for possível para mim também de desenvolver pesquisas em astronomia, né, na futura pós-graduação, eu ficaria contente também. Perfeito demais isso aqui. Muito perfeito. Aqui a gente está com um podcast da licenciatura aqui. Tá perfeito. Não, adorei isso aqui. Esse momento é histórico. Porque a gente já teve umas conversas. Assim, às vezes eu reconheço minha dificuldade de comunicação mesmo, assim, algo que eu estou constantemente trabalhando, é algo que às vezes me deixa um pouco preocupado sobre qual seria a minha real capacidade de comunicar conhecimento, né? Mas eu estou aqui tentando. Perfeito demais. Adorei aqui o time da licenciatura. Perfeito. Porque todo mundo sabe que nesse podcast a gente acolhe todos os cursos do Instituto de Física. A gente não faz distinção entre licenciatura e bacharelado. A gente trata todos igualmente. A gente não tem tendências nesse podcast. Tendência alguma, não é, Larcão? Não tem tendências aqui. Tá de boa. Tendência Não, nenhuma. tendência nenhuma aqui. Tanto é que não, deixa quieto. Enfim, o Gabriel. Mano, o Giovanni vai ser você que vai levar o nosso cancelamento, não vai ser eu, não. Como assim? Como assim? É. Ai, acabei de falar que aqui não temos tendência alguma com relação a cursos, não temos favoritismo, totalmente imparciais. E não tem como discordar disso aqui, não tem. As pessoas veem nosso amor por todos os cursos, veem o nosso amor pelo bacharelado, as pessoas veem. Enfim, você por acaso já pensou algum trabalho para desenvolver, assim, futuramente como professora, Gabriela, assim, na área dos jogos? Pensou já? Pensa. Praticamente todos os meus projetos são voltados a isso, sabe? Quando eu fazia estágio numa escola de ensino fundamental, meus jogos eram voltados para o ensino fundamental. E agora que, tipo, eu tô numa escola de ensino médio, meus jogos são voltados para o ensino médio, sabe? Então sempre está correlacionado, assim, o que eu estou fazendo na docência e os jogos que eu faço. Maravilhoso. Perfeito. Eu imagino que o Gabriel tenha projetos na área da astronomia, então, Sim. né, Gabriel? Sim, astronomia, né, no caso, seguindo o trabalho que nós desenvolvemos com o jogo Anteia, né, jogos no geral é algo que também eu gosto bastante. E voltado também para o ensino de astronomia, teve aquele projeto, né, da maquete da dispersão da luz, né, que é uma ideia inicial, né, para possibilitar a inclusão de alunos deficientes visuais, né, em aulas com o assunto relacionado, né, à astronomia. Primeiro entender a natureza da luz e a partir daí tentar levar ao conhecimento de astronomia. A maquete, né, no caso o prisma tátil, Assim, não sei se vocês chegaram a ver esse... A maquete da dispersão da luz? É o prisma tátil que eu apresentei. Esse aí eu não me lembro de ver, não me recordo. Então, Marcão, quer compartilhar seu projeto também? Aquele seu sonho que você tem de transformar a vida dos alunos? Quer compartilhar aí com a gente? Eu acho que é de todos aqui, né? Acho que todos aqui tem. O seu é diferente. Não, mas o sonho ali é, quando você é sonho de professor, você quer mudar a vida de aluno. Quer fazer a diferença. Eu acho que não é difícil a pessoa ela sonhar em ser professor se não for isso. Mas se for o quê? Pela vaidade? Deve ter um pouco, né? Todo mundo tem um pouco, mas o motivo é querer transformar.
Pô, a autoestima dos professores é baixa, né, velho? Assim, eu acho. Tão, tão desvalorizado. É meio baixa. Sim. O que eu ia dizendo? Me falhou a memória agora. Continuando, então. Com relação aos os amigos de vocês, assim, o grupo de afinidades, vocês têm muito apoio, assim? No clube de astronomia eu sei que tem toda aquela Sim. galera que gosta. E no Ludicina tem isso, Gabriela? Um grupo de afinidade, assim, amigos que se apoiam, bem unidos, com o mesmo interesse, mesmo foco. Tem alguns gatos pingados, né? Porque, tipo, a gente tem muito pouco tempo, assim, para ter criado um grupo de apoio entre nós mesmos, sabe? Dentro do grupo. Mas sempre tem um pessoal que tá ali participando e a gente conversa sobre. Existe sim. Muito bacana. Um dia eu ainda quero conhecer mais pessoas do Lude Ensina. Eu já conheci você e o Estevão, quero conhecer, digamos assim, o restante da equipe. Aliás, cadê o Estevão? Acho que tá trabalhando. Vamos dar um salve pro Estevão aqui. O Estevão faz falta. Rapaz. Muito legal ele. Eu já falei do Estevão pra você, né, Larcão? Não. Falei, cara. Assim que a gente gravou o podcast, eu falei, gravamos o podcast com a Gabriela e com o Estevão. Não lembro disso? Tá forçando, hein? Tá forçando o quê? Você não lembra que... Outro colega nosso que também gosta bastante de revista em quadrinhos. Quem gosta de revista em quadrinhos? É o Estevão, que também gosta bastante. Revista em quadrinhos? Depois a gente tem que conversar sobre revistas em quadrinhos. Não tem que conversar, né? A gente teve várias conversas aí no ano passado com a ideia de também desenvolver projetos de ensino tentando explorar a ciência que é apresentada naquelas histórias. Né? Foi algo que levou a gente até a interagir com colegas nossos lá da Unesp. Professora Adriana. Adriana, ainda quero que ela venha aqui pra gente ter uma conversa. Ainda quero que ela esteja aqui. A galera do GGP, tudo eu quero que esteja aqui pra gente conversar. A gente ainda vai conversar. Já conversamos com muita gente e ainda queremos conversar com mais gente ainda. Porque aqui a gente gosta de fazer isso. Conhecer todo mundo, conversar com todo mundo. Deixar todo mundo falar um pouquinho, se expressar. Saber o que se passa nas ideias de cada um. É muito bom fazer isso. Ouvir as pessoas. Eu fiquei curioso até agora. Por que a Gabriela gosta de física de partículas, Gabriela? Por quê? Qual o seu interesse por essa área? A influência completamente do professor Avelino, do Ricardo Avelino, totalmente dele. Acho que foi a melhor disciplina que eu já peguei na minha graduação. Eu simplesmente fiquei apaixonada por partículas e neutrinos e quarks e tudo aquilo lá é demais. Massa. O que você vê em física de partículas, assim, basicamente? Na verdade, a disciplina é física nuclear e partículas. Aí a gente vê várias coisas sobre a física nuclear. A gente vê... Nossa, agora eu não vou lembrar da disciplina, não. Mas, assim, modelo da gota d'água, trem quântico lá, e não sei o quê. Um montão de coisa. Parece interessante. É legal, é bastante legal. Tem o canal do professor, do Ricardo Avelino Gomes. Tem o canal dele no YouTube e tem, tipo, todas as aulas lá. E aí fala sobre tudo, bóson de Higgs, etc. O canal dele é bem legal. Salve pro Avelino. Salve, Avelino. E você, Gabriel Martins, aí? Você gosta da física nuclear? Tá relacionado com essa área da Gabriela? Sim. Mas mais especificamente, o que me chama a atenção é a pesquisa do desenvolvimento de fontes de energia. Né? Às vezes eu penso sobre a questão da energia nuclear que, assim, tem um medo até justificado assim, por parte da sociedade sobre os vários acidentes que aconteceu ao longo de décadas, mas em relação a
ao todo que foi aprendido e a energia que poderia ser utilizada caso, né, a gente tomasse todos os cuidados necessários, né, poderia ser algo que levasse a gente utilizar menos combustíveis fósseis, né, no caso, essa questão de matriz energética, é algo que acaba me chamando muita atenção. Então, não só a questão de pesquisa com energia nuclear, mas também a utilização de painéis fotovoltaicos, né, energia solar. Muito interessante, então. Gostei da correlação. Aqui hoje está tudo combinando, tá? Tudo combinando e foi coincidência. Não foi planejado. E dessa vez é verdade. Assim, acho que a gente já pode começar a encaminhar para o encerramento aqui. O Alarcão já está com a cara de sono ali. Alarcão. Vem com essa não, Jovel. Você que avisa. Vamos terminar aí. Eu que aviso nada, rapaz. Mas eu tô vendo sua cara de sono. Mas já vamos encaminhando para o encerramento mesmo. Foi nosso combinado mais ou menos aqui. Mas quando eu falo encaminhando para o encerramento, não significa que vai acabar agora. Porque às vezes fala que está encaminhando para o encerramento, as pessoas acham que acabou agora. Só significa que a gente vai concluir. Teve um podcast, lembra do podcast com o Jefferson? Lembra, Largão? Foi engraçado. Foi legal o podcast com ele, foi um tanto quanto engraçado. Porque a gente falou que estava encaminhando para o encerramento, aí na hora apareceu que o cara saiu da chamada do nada. Isso é verdade. A gente está caminhando para o encerramento e ele saiu da chamada. E é isso aí, vai aparecer mais. No meio do podcast. No meio do podcast. A gente está sendo para o encerramento, ele achou que terminou. Aí ele, é isso aí. Foi então, embora, tchau. Acontece essas coisas, por isso que é bom deixar claro. Um questionamento que eu acho válido aqui, então. Vamos começar pelo Gabriel dessa vez. Martins. A gente teve duas conversas com a Gunstart, é verdade, sobre os projetos dele, o que desenvolvem, astronomia cultural, astroaventura. E uma ideia legal deles é assim, um Brasil melhor através da astronomia. Você acha que é possível fazer isso, Gabriel Martins? Ter um Brasil melhor através da astronomia? Um Brasil melhor com o ensino de ciência no geral. Assim, minha área assim, de interesse é astronomia. Eu acredito que tem muito que a gente aprender. Assim, no caso da astronomia, nosso lugar no universo, a fragilidade do mundo onde a gente vive, né, e como a gente deveria ser mais cooperativo para preservá-lo, né? Sendo que, assim, é basicamente uma ilha num vastidão de inhospitabilidade. Então, talvez seja um exemplo de lição que esse tipo de conhecimento poderia proporcionar a uma sociedade para saber, assim, principalmente cuidar do nosso lar, né? É um exemplo que eu consigo dar em relação à astronomia, mas a ciência no geral traria assim um benefício enorme para o Brasil, no seu conhecimento de diversas áreas da ciência. Legal, então. Então, de certa forma, você concorda com as ideias do Gunstart. Muito bom. Depois vamos colocar os dois clubes para conversar. Essa conversa já está meio que agendada já faz tempo. Vamos tentar oficializar essa conversa, que eu acho que vai ser bem bacana. Colocar os dois clubes para conversar, compartilhar ideias, juntar pessoas, contar histórias. Vai ser bem bacana. Cara, e agora? Peraí, Giovanni, eu queria dar uma adendo. Dá seu adendo. Falou isso. Eu tô pensando que desde que você fez a pergunta, eu realmente acho que a astronomia ela tem um aspecto lúdico tão forte que eu não duvido de que ela pudesse ser uma ferramenta para realmente, especificamente a astronomia, ser uma ferramenta para transformar a cultura de uma cidade. Tipo o Brasil, de que
assim, que o espírito científico não está na maioria dos cidadãos, mas com um projeto educacional assim, massa, focando na astronomia, eu não duvidaria que seria capaz de transformar a cultura da cidade em relação a ser mais científica. E principalmente com todo o conhecimento que está presente no ensino da astronomia, né, a interdisciplinaridade que você pode fazer, né, você pode olhar para um aspecto histórico, ou da ciência da natureza mesmo, a astrofísica, a astroquímica, a astrobiologia, né, tem diversos pontos de abordar. Assim. Boa. Realmente, tanto é que aí a gente entra no conceito bem legal da Ganstart chamado astronomia cultural, né? Que é realmente isso que o Alarcão falou, transformar a cultura através da astronomia. É uma coisa bem legal. Se a gente conseguir, por exemplo, valorizar a cultura indígena brasileira, né? Entender os mitos, né, que eles têm sobre o céu, né? É algo que, né, que assim, traria bastante conhecimento e de maior identidade brasileira, né? Porque quando a gente se refere a constelações, a gente segue a classificação grega, né? Por exemplo. Entende o que eu estou dizendo? Tentar valorizar Sim. um pouco mais a cultura brasileira. Entendo. Ou a cultura africana que foi para cá também, com certeza, com seus mitos, com seu conhecimento a respeito do céu na antiguidade, o que foi trago para cá. Pode ser uma possibilidade também. Exato. Tanto é que a atual vice-presidente da Ganstart, aliás, um salve para Ganstart, aqui né? Salve, Ganstart. A atual vice-presidente, a Franciele, salve Franciele, ela mexe justamente com isso que você falou, Gabriel, da valorização da astronomia indígena, as constelações indígenas. Eu acho que é chamada de etnoastronomia, né? Isso mesmo. Ela mexe com isso aí, é bem legal. Ela trabalha nessa área. Já tem algumas lives dela com a Ganstatin, com outras pessoas falando sobre isso. É exatamente o que você falou, é bem bacana. A astronomia indígena tem uma história muito boa que por muitas vezes é desconhecida, assim. Então é bem legal isso. Aliás, a gente está só esperando para fazer uma conversa com a Franciele aqui, né? Tá aguardando. Em breve ela estará aqui também. Em breve. Só aguardando. E agora, Gabriela, vamos para você. Mesma pergunta, só que diferente. Gostou, né, filósofo? O Gabriel gosta que fala essas coisas assim, porque é o tipo de coisa que ele fala. Você acha que o jogo e o lúdico, assim, pode ser usado para transformar a educação e transformar, assim, o Brasil por um Brasil melhor? O lúdico por um Brasil melhor? Tem alguma forma de chegar a isso? Algum caminho? Eu acho que o jogo sozinho não, entendeu? Mas eu acho que ele pode ser um agente, uma ferramenta importante dentro da educação. Mas eu não acredito que o jogo por si só vá revolucionar tudo isso, entendeu? Porque tem muitas coisas que o jogo não consegue alcançar. Às vezes a gente precisa de uma aula expositiva, de coisa no quadro e tudo mais. Mas eu acho que o jogo, quando é usado com uma intenção pedagógica, eu acredito que ele possa fazer muita diferença, sabe? Ah, sim. Massa, então. Bem legal. Então, vamos prosseguindo aqui. Já comentamos sobre isso. E agora, digam o seguinte: quais os projetos futuros de vocês? Assim, não precisa dizer detalhadamente, mas o que vocês pensam para o futuro? Eu já sei alguns projetos do Lud Ensina, que são bem legais, aliás, bem bacana.
Logo teremos uma conversa sobre eles, porque vocês são sempre bem-vindos aqui. Cecília Payne também. Todo mundo é sempre bem-vindo aqui. Então, sempre teremos essas conversas para esclarecer as coisas e contar as novidades. Então, vamos lá. Começar pelo Cecília Payne. Gabriel, vocês do Cecília Payne têm algum projeto futuro assim, algo em mente? Então, durante a pandemia, né, a gente acabou ficando parado, assim, a principal atividade que nós tínhamos eram as visitas nas escolas, as atividades na própria universidade, né, grupos de estudo, conversas sobre o assunto. Então, essa pandemia deixou a gente parado nesse principal aspecto de interação que nós tínhamos, né, durante 2 anos. Né? Então, eu acho que a princípio o que a gente poderia falar é tentar assim, uma retomada dessas atividades quando for possível. Né? A gente teve momentos assim de atividades online, participando principalmente com vocês aqui, com os nossos colegas do GGP também. Aí, ó, Rodrigo. Olha só o Rodrigo. Salve, Rodrigo. Grande Rodrigo, rapaz. Grande Rodrigo. Rodrigo, lhe aguardo para termos mais conversas aqui. E desculpe por te interromper, Gabriel. Pode prosseguir. Tudo bem. Então, como eu disse, assim, seria uma retomada de atividades, assim, porque a gente tem que admitir que, de fato, nós estudamos um tanto parado nos últimos tempos, mas tive, agora mencionei as atividades com vocês, com o GGP, o Fernando, ele postou bastante conteúdo no blog, também fez vídeos. Então, dar prosseguimento a esses tipos de atividade de divulgação, eu acho que eu posso mencionar como um projeto. Certinho, muito bacana. Então, agora, Gabriela, quer fazer algum comentário com relação aos seus projetos futuros, projetos do Grupo Lud Ensina? Então, os nossos projetos continuam sendo os mesmos, né? Começar o desenvolvimento do nosso jogo, que começamos já, na verdade, né? Está acontecendo. E começar a disponibilizar esse material para outros professores também. E retomar as atividades, né? Que a gente teve um hiato aí das palestras e dos grupos de estudos. A gente vai retornar com isso agora esse mês também. E é isso, é começar a desenvolver nossos próprios jogos e disponibilizar para outros professores. Certinho, muito bacana então. Agora me veio vários questionamentos sobre desenvolvimento de jogos, quais as etapas, como começa, o meio, o fim, como que faz, o que precisa, gostei disso. Mas isso a gente vai debater naquele próximo podcast que já está pré-agendado para algum dia do futuro. debateremos nesse próximo podcast. Porque é uma coisa muito legal, todo o processo. Eu acho bem bacana mexer com animação, fazer, como é que se chama? Storytelling, Storytelling? Isso. Fazer Storytelling. Isso, storytelling, acho bem interessante fazer isso aí, acho legal. Depois debateremos. Narrativa. O que, Alarcão? Tradução e narrativa. Narrativa? Você é muito sábio, Alarcão. Você é muito sábio. Então agora nos contemple com um pouco da sua sabedoria. Tem alguma coisa a nos ensinar aqui agora com relação a esse tema, Alarcão? Algum comentário? Não pensei em nada, não. Eu sabia que você ia dizer isso, velho. Pô, eu já fiz ali antes, um pouco antes ali, eu falei. Eu sabia que você ia dizer isso. Você é, de certa forma, previsível, Alarcão. De certa forma. Pô, mas também é fácil aí. Ô, Giovanni, você tem alguma frase fenomenal aí, filosófica, pra soltar aí? Sempre tem um, rapaz. Você tem que deixar anotado aqui. Você tem que deixar anotado. Aí é fácil também, né? Eu falo isso, gente, mas o Alarcão é um grande companheiro aqui. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas ele é um grande companheiro. Gosto muito dele. Ele faz parte dos coleguinhas que eu conheci nas 2 semanas que eu estive presencialmente na universidade antes da quarentena.
Então, tenho um carinho muito especial por ele. E é por isso que ele faz essas coisas. Certo? Então, vamos lá. Muito obrigado, vocês dois, Gabriel e Gabriela. Foi muito bom ter vocês aqui para ter essa conversa. Foi muito bom mesmo. É sempre bom. Como eu já havia dito, vocês serão sempre bem-vindos aqui. Sempre. Tenho muito carinho por vocês. Você, Gabriela, você, Gabriel, pelo Ludicino e pelo Cecília Payne. Tenho muito carinho. Gosto demais. Então, vocês podem vir aqui quando quiser. Tem nosso carinho, tem podcast à disposição de vocês. Nós aqui com o Ludicina somos irmãos bem próximos, idades parecidas. O Cecília Payne, nosso irmão um pouco mais velho. Então, a gente é uma família do Instituto de Física. Uma família que está começando a conviver junto, tentando se unir mais. Então, tentar fazer essas coisas porque juntos podemos fazer mais do que separados. Então vamos promover coisas assim, interagir a astronomia com o lúdico, com o podcast, juntar todo mundo, como diz o grande mestre Luiz, vamos trocar figurinhas, gente. Vamos trocar figurinha um com o outro, porque é sempre legal. Então, Gabriela, muito obrigado por ter vindo aqui, por disponibilizar um pouco do seu tempo, da sua atenção e do seu carinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. É sempre um prazer. Gabriel, muito obrigado também por disponibilizar um pouco do seu tempo, da sua atenção e carinho para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. E agora eu me despeço do Alarcão. Deixa o Alarcão quieto ali, porque o cara só dá trabalho. Vocês teriam alguma colocação final para fazer? Oh, fala quem quer entrar em contato com vocês, quem quer participar do clube, do Ludicina, como que faz? Começa pela Gabriela. Vai lá, Gabriela, sua colocação final. Então, eu queria agradecer pelo convite, né? É muito bom estar aqui de novo para conversar sobre jogos e educação. Então, nosso grupo de desenvolvimento de jogos está acontecendo toda terça-feira, 4 horas da tarde, no nosso servidor do Discord. Então, quem quiser participar, é só entrar lá no nosso Instagram, no @Grupo Ludicina. E aí tem uns links lá, é só entrar no Discord, entrar no nosso grupo do WhatsApp, ou então entrar em contato pelo Instagram mesmo, que a gente dá um jeito. Certinho. Então agora, Gabriel, faz suas considerações. Assim, então, a questão de comunicação dos principais canais de comunicação em rede social que nós temos também no Instagram, né? CA Cecília Payne, aí lá, né, é a nossa página, e pelo direct vocês também podem solicitar o ingresso no clube, no grupo do WhatsApp do Clube de Astronomia, onde a gente geralmente tem um bate-papo, compartilha notícias relacionadas à astronomia, né, e conversamos sobre diversos assuntos. Maravilhoso, perfeito. Eu gosto demais de vocês. Eu gosto demais, eu tenho que dizer isso. Alarcão, agora faça seus agradecimentos aos dois e você tem seu tempo para se expressar. Você pode se expressar naquele esquema que a gente falou, entendeu? Pode se expressar, pode falar e se despedir. Vai lá. Então, primeiro que eu já dizer que acabei de seguir aqui o grupo de ensina. Deu lá o Instagram aí. E falar pro pessoal aí seguir a gente no Instagram, @Physicast, se inscrever no canal. E é isso aí, meu povo. Agradecer a conversa dos dois, conversa gostosa e tal. Quero jogar o jogo de vocês, ou qualquer jogo aí, porque é sempre muito bom jogar jogo. Sou igual a Gabriela nesse aspecto, viciado. E é isso aí, meu povo. Yo. Tudo bem, Gabriel, tudo bem. Então, eu gostaria de agradecer também ao Alarcão aqui. Obrigado, Alarcão. Você é demais, cara. Você dá um certo trabalho, mas você é demais. Cara, sempre fiel aqui nos podcasts comigo, sempre conversando. Já conversamos com muita gente, ainda conversaremos com mais gente ainda. Vamos conhecer todo mundo. Conversar com todo mundo. Tina, Cecília Payne, Geek, entidades do Instituto de Física.
entidades de fora do Instituto de Física, porque a gente quer conversar com todo mundo, conhecer todo mundo. A gente aqui é bem democrático. Então, vamos lá, conhecendo todo mundo. Porque é bem legal fazer isso. Nós estamos aqui conhecendo pessoas, conhecendo histórias, cada vez uma história diferente. É muito bacana isso. Conheci vocês agora, conheci um pouco mais vocês. Estamos aqui, então, fazendo isso para nos conhecer, buscando melhorar a cada dia, conhecer mais pessoas, conhecer mais histórias, com uma qualidade cada vez melhor, trabalhando para um podcast, seu podcast legal. Assim, em busca de melhorar a cada dia. Estamos em busca do melhor podcast, em busca do podcast perfeito. A você que nos escuta, o meu muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu carinho e disponibilidade em nos ouvir. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja, essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais. Espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais feliz. Até a próxima.